Pessoal, nessa aula a gente vai aprender a criar uma função dentro do VBA que faz uma pesquisa com base em dois critérios, como se fosse uma espécie de PROC-V com dois valores procurados. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui a tabela da Copa do Mundo de 2022, a primeira fase, e eu quero saber qual é a data em que esses times aqui se enfrentam. Então, eu vou procurar pela palavra Senegal nessa coluna, vou procurar pela palavra Equador nessa outra coluna, e a hora que o Excel encontrar Senegal e Equador, na primeira Senegal e Equador, na mesma linha, como por exemplo aqui, então ele vai retornar para mim uma resposta que está em uma outra coluna que eu determinar, beleza? Claro que uma vez que você entende a lógica da função, você pode adaptar para outras tipos de pesquisa com mais critérios, procurar nessa coluna, aqui na outra coluna, enfim, não importa, tá? Entendendo a lógica, você pode depois adaptar e criar suas próprias funções. Vou acessar o VBA e vou colocar aqui já uma função, que eu vou chamar essa função de SuperPROC-V, tá? SuperPROC-V. Essa função ela vai retornar uma variant, tá? Por que uma variant? Porque pode ser que ela retorne um número, pode ser que ela retorne um texto, uma data, não importa. Essa função ela vai precisar ter alguns parâmetros. Então o primeiro parâmetro é o valor procurado, o primeiro valor procurado. Então eu quero procurar, por exemplo, Senegal. Então eu vou definir aqui dentro esse parâmetro que eu vou chamar de x, tá? Esse parâmetro x, que é o primeiro valor procurado, ele não tem um tipo de dado específico, porque eu posso procurar um número, ou posso procurar um texto, uma data, e assim por diante. Então ele vai ficar apenas como x. Eu posso colocar x as variant, mas deixar o tipo de dado em branco, ou omisso, é a mesma coisa que declarar como variante. Um segundo parâmetro que eu preciso é qual é a matriz, ou qual é a coluna, onde eu quero procurar Senegal. E essa coluna vai ser um intervalo de células que o usuário vai selecionar. Então aqui dentro do VBA, vou colocar esse parâmetro e vou chamá-lo de int x, que é o intervalo de células onde está o valor procurado x. E isso é um parâmetro tipo range, porque é um intervalo que o usuário vai selecionar. Da mesma forma, eu vou colocar um outro critério que eu vou chamar de y, que é o segundo valor procurado. E, da mesma forma, vou colocar um novo critério chamado int y, que é a coluna ou o intervalo de células onde eu vou procurar o valor y. Esse intervalo int y vai ser também do tipo range. E por fim, eu preciso de uma coluna que vai estar o resultado que eu quero que a função retorne. Então eu vou chamar esse parâmetro de int r as range, porque também é um intervalo de células. O que eu tenho que fazer agora é fazer uma varredura nos intervalos, nos dois intervalos de valores procurados, e comparar o valor 1, o valor x, com o que está na coluna int x, e comparar o valor y com os valores que estão na coluna int y. E a hora que ele encontrar a mesma correspondência no mesmo intervalo, na mesma linha, ele vai retornar para mim um valor. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou declarar uma variável chamada i as long. Essa variável i representa o total de linhas que eu tenho no intervalo. É muito importante que o intervalo para valor procurado e o intervalo para valor procurado 2 tenham exatamente a mesma quantidade de linhas e comecem na mesma linha e terminem na mesma linha. Dessa forma aqui, tá? Não posso ter um intervalo procurado desse jeito e o outro intervalo desse jeito, por exemplo, tá? E da mesma forma, o intervalo para resultado também tem que ter exatamente a mesma quantidade de linhas e começar e terminar na mesma linha, beleza? Então, i é o total de linhas que eu tenho. Como que eu faço para obter o total de linhas? Vou fazer um for i igual a 1. Aliás, o i não é o total de linhas, o i é a variável contadora.
For i igual a 1, porque eu vou começar a procurar a partir da primeira célula daquele intervalo. E vou fazer o for até a última célula. Então, a última célula, eu vou colocar int x.cells.count. O que é isso aqui? Ó? Int x é o intervalo onde estão os dados. Cells.count significa quantas células eu tenho nesse intervalo. Então, se o meu intervalo tem 10 células, por exemplo, eu vou pesquisar da célula 1 até a célula 10, tá? E como eu sei que todos os intervalos são iguais, têm a mesma quantidade de células, eu posso colocar aqui int x, ou int y, ou int r, que vai funcionar do mesmo jeito. Bom, aqui dentro do for, eu quero agora comparar. Então, se int x .cells e int x.cells i, eu estou avaliando o valor que está na célula 1 desse intervalo, porque i vale 1 inicialmente. Então, se esse valor for igual à variável x, ou seja, se o valor que está nesse intervalo entre int x, célula 1, for igual ao valor procurado, que eu determinei lá no parâmetro, e tenho que avaliar também se int y.cells i, ou seja, na mesma posição, só que no intervalo int y, se o valor que está aqui for igual à variável y, ou ao parâmetro y, que eu determinei lá em cima, então eu sei que é nessa linha i, que está o resultado que eu quero. Então o valor da minha função superprocv vai ser igual ao valor que está na célula int r, o intervalo r, ponto cells, ou seja, na célula cuja posição é a posição i.value. E aqui eu coloco um exit function, porque a partir do momento em que eu encontro o resultado, eu não preciso mais continuar fazendo a pesquisa. E um end if. Tá? Vou colocar um ponto de interrupção aqui para nós fazermos um teste. Então eu vou colocar aqui a fórmula igual superprocv. O primeiro parâmetro é o x, ou seja, eu quero procurar a palavra Senegal. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é o intervalo onde está esse valor aqui. Então o intervalo eu sei que ele está aqui, em algum lugar. Vou selecionar só esses aqui, tá? Perfeito. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é o valor procurado 2, ou seja, o y, que é aqui, ó, onde está aqui nessa célula K9, tá? Então aqui está o equador. Ponto e vírgula. O outro parâmetro é o intervalo onde eu quero procurar isso daí. Eu quero procurar equador, então aqui nesse outro intervalo. Ponto e vírgula. Por fim, eu quero que ele me retorne agora qual que é o valor resultado. Eu quero que ele retorne a data. Então vou selecionar esse intervalo aqui, que é onde está a data, tá? Eu vou dar um Enter. Como esperado, ele parou aqui no ponto de interrupção. Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas avaliações. Int x.cells.count 9. Por quê? Porque esse intervalo aqui tem 9 células, tá? Então ele vai começar lá no 1 até o 9. F8. Vai verificar se na primeira célula do intervalo int x, se o valor é igual a x. O valor de x é Senegal. O valor procurado aqui, Senegal. Qual que é o valor que está na primeira célula do intervalo int x? Ctrl G, janela de verificação imediata. Vamos copiar isso daqui, Ctrl C. Então o primeiro valor é Senegal, que é o que está aqui. Então beleza, aqui ele encontrou a correspondência, esse valor corresponde. Agora tem o AND, eu tenho que verificar se o valor que está na célula int y, posição 1, aqui é ponto value,
eu inverti o E com o U. Qual que é o valor que está aqui, ó, na primeira célula, no intervalo int y? O valor que está lá, vamos conferir, Holanda, tá? Ou seja, é Holanda que está aqui. E o valor y é Equador. Então, a primeira correspondência está certa, ou seja, Senegal é igual a Senegal, que está aqui, porém o valor que está aqui, Equador, não é igual a Holanda, tá? Então, os dois têm que ser igual. Como não é igual, ele passa e retorna o for. Agora o i vale 2. Na célula 2 de int x, eu tenho Catar, que já não é igual ao x, Senegal. E assim, ele vai indo, for, linha por linha, aqui dentro do laço, até o momento que ele vai encontrar Senegal aqui, ó, e vai encontrar também Equador aqui. E aí vai retornar o valor que está lá, 29 de novembro. Eu vou tirar o ponto de interrupção, vou dar um play, e ele retornou aqui para mim esse valor 44894, que é a data, só que em formato de número, né? Então eu posso simplesmente vir aqui e arrumar 29/11 de 2022, que é justamente o valor que está aqui, beleza? Se eu quiser que ele retorne como parâmetro, como resposta, o dia da semana, por exemplo, vai retornar uma terça-feira, que é o que está aqui, beleza? Se eu arrastar para baixo a fórmula, vai dar um erro, porque eu não travei as correspondências, tá? Então eu vou clicar aqui, aqui não precisa, aqui esse intervalo eu vou dar um F4, aqui também eu vou dar um F4, e aqui também eu vou dar um F4, tá? Arrastando para baixo, deixa eu dar um duplo clique aqui, e obviamente eu preciso aumentar esse intervalo, né? Ele está procurando só aqui, até a linha 5. Então aqui, ó, esse aqui é o valor procurado, time 1, eu tenho que aumentar esse intervalo até o final, senão ele não vai encontrar mesmo. Beleza, agora eu dou um F4. Aqui também, que é o time 2, eu preciso aumentar esse intervalo até o final. Beleza. E aqui eu preciso aumentar o intervalo também até o final, eu vou dar um F4. Agora, arrastar para baixo, ele deverá trazer a resposta correta, tá? Perfeito. É claro que eu posso ainda colocar uma validação, para caso ele não encontre o resultado, ele traga um valor, digamos assim, errado, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso daqui, ó? O for, ele vai percorrer todas as colunas, tá? E assim que ele encontrar aqui, ó, a resposta, ele vai sair da função. Então aqui embaixo eu ainda posso fazer o seguinte, ó, se super, aliás, vamos fazer um teste, ó. Eu vou colocar um stop bem aqui para ver o que o super procv retorna quando eu não encontro a função. Então eu vou dar um play, parou aqui. Eu sei que nesse caso ele não encontrou. Vou colocar o mouse aqui, ó, vazio, tá? Então se eu pedir para o Excel colocar aqui o super procv, não retornou nada, tá? Então eu posso, se super procv for igual a empty, que é vazio, por exemplo, então vamos dizer que a resposta vai ser igual a não encontrado, tá? Só isso. End if. Deixa eu botar aqui, eu dar F8, entrou lá, aí ele vai retornar não encontrado, tá? Perfeito. Então vamos atualizar essa fórmula, já atualizou automaticamente. Se não encontrar, ele vai trazer não encontrado, beleza? Então, como eu disse, você pode atualizar essa função, caso você entendeu a lógica, você pode criar, fazer ele pesquisar em qualquer coluna que você queira, se esteja à direita ou à esquerda, e pode colocar inclusive mais critérios de pesquisa, beleza? Então, se você gostou dessa aula,
clica no like, aperta o like para ajudar. Se inscreve também aqui no nosso canal, beleza? Isso ajuda também o nosso trabalho. E comenta, obviamente, aqui embaixo o que você achou.